teacher Michele. Olá, pessoal, professora Michele, de inglês, aqui mais uma vez com vocês. Bem-vindos a mais uma revisão e preparação para o Enem. Hoje nós vamos trabalhar com o tema 2 do material de vocês, que são as Reading Strategies. Vamos começar a falar das estratégias de leitura. E o que são as estratégias de leitura? São técnicas, são coisas que a gente já faz no nosso dia a dia quando a gente lê um texto. A questão é que quando nós lemos um texto em língua estrangeira, essas técnicas, elas se fazem ainda mais importantes, porque elas nos ajudam a lidar com aquele texto que não é o texto na nossa língua materna. Bom, então aqui vocês têm justamente essa definição. As estratégias de leitura são essas técnicas que nós usamos para ajudar no processo de leitura e compreensão, sempre pensando em uma língua estrangeira. Isso daqui vocês também usam em espanhol, por exemplo, tá? E por que a gente fala das estratégias? Porque quando a gente pensa na leitura de um texto em língua estrangeira, a nossa leitura não é aquela leitura linear, né? Não é aquela leitura linha por linha. Ela é uma leitura mais dinâmica. Você lê o título, aí você lê a fonte, você sai procurando palavra que você conhece, você sai olhando se tem alguma cognata, se tem alguma imagem. Então é aquela leitura que a gente chama de não linear, tá bom? Então vamos lá. Bem rapidinho, hoje eu vou só explanar com vocês e depois nós vamos ter aulas detalhadas sobre cada uma delas, tá bom? Então nós temos o skimming e o scanning, que são duas dinâmicas de leitura rápida ou duas estratégias de leitura rápida. É aquela ideia de você só passar os olhos pelo texto. Tem os gêneros textuais, que é você pensar que cada tipo de texto traz em si algum tipo de informação, né? Dependendo do tipo textual, do gênero. As cognatas são as nossas palavras amigas, aquelas palavras que se parecem em português e que têm o mesmo sentido. Os elementos tipográficos são as nossas pistas visuais, aquilo que você olha no texto e ele te oferece um sentido. Tem o conhecimento prévio, que é a sua bagagem, aquilo que você traz e leva consigo para o dia da prova. E tem a inferência e a predição, que é a sua capacidade de deduzir, de tentar adivinhar, de completar uma lacuna que pode ser representada, por exemplo, por uma palavra desconhecida. Bom, dica de ouro da prova de inglês, já falei com vocês várias vezes, começa sempre pela questão. O texto base vai ser em inglês, mas o enunciado da questão vai estar em português. Então vamos olhar o que a questão está pedindo para a gente poder olhar o texto com uma visão mais direcionada. Bom, então olha a pergunta. Ao relatar suas vivências, o autor destaca o ou a. Então, olha aqui esse tipo de texto, esse enunciado, ele é bem resumido. Essa prova também foi recente, foi das últimas provas também do ano de 2022. Essa questão tem pouca informação, mas ele nos dá o detalhe. É um texto que vai falar de uma pessoa considerando as suas vivências. Então, é um relato pessoal, é como que essa pessoa, esse autor no caso, como que ele se vê nessa condição que ele apresenta do texto, tá bom? Então vamos lá para o texto, tá? Olha só, as my official bio reads. Ele começa falando, a minha biografia oficial. Então é você pensar assim, as pessoas têm rede social e aí nas suas redes sociais ela coloca uma biografia bem resumidinha, né? Quem é e tal, para que a pessoa possa identificá-lo ou identificá-la. Ele dá essa informação, ó. I was made in Cuba, ele foi feito em Cuba, assembled in Spain, moldado na Espanha, and imported to the United States, e foi importado para os Estados Unidos. Então, por aí você já vê que está falando de uma pessoa que é uma pessoa que traz uma bagagem cultural bem ampla. Ele nasceu num lugar, ele cresceu em outro e depois ele foi morar em um outro local. Quando a gente vê que o texto está falando de um cubano, isso já te ativa algum conhecimento prévio. O que a gente sabe de Cuba, por exemplo? Uma das questões que é muito conhecida é a questão da migração. Muitos cubanos fogem em virtude do regime político que eles possuem. Então, muitos querem sair daquela realidade e eles acabam fugindo para os Estados Unidos, para outras regiões nas próprias Américas, para as outras ilhas, para a Europa. Então, você vê essa questão da migração. Então, aí ele vai colocando, né, um pouco dessa origem dele.
No segundo parágrafo, ele continua falando, e aí ele começa a citar mais especificamente a realidade dele nos Estados Unidos. Então, ó, ele fala aqui New York City, cidade de Nova York, depois ele fala Miami. Então ele já vai citando, dando algumas informações sobre os lugares em que ele viveu. Depois, né, ele coloca uma conjunção adversativa, although, quer dizer apesar, né? Então é uma ideia contraditória. Então, apesar de tecnicamente ele, né, ele falando ele e a família, morarem nos Estados Unidos, the Cuban community, então a comunidade cubana, ela era muito presente, ela era muito forte na década de 70. E eles se uniam isso justamente pelo trauma do exílio. Tantas pessoas migrando para um lugar, mudando por estarem fugindo daquele regime ditatorial, eles acabavam se unindo. Então ficava uma comunidade bastante fechada. Aí ele chama a atenção. What's more, it seemed, a impressão que ele tinha, praticamente, era que, já que a comunidade era tão grande e era tão concentrada, a impressão que ele tinha é que todo mundo era cubano, apesar dele estar nos Estados Unidos. Ele cita, ó, my teachers, my classmates, the mechanic. Então ele vai colocando, ó, meus professores, o mecânico, os meus colegas, o motorista de ônibus, todos eram cubanos naquela área em que ele vivia e na área em que ele estudava. Então, para ele, lembra que o texto está falando da vivência do autor, é a percepção dele. I didn't grow up feeling different. É uma frase negativa. Ele não cresceu se sentindo diferente, né? Justamente porque naquela região, a comunidade cubana era muito grande. Então, ele não se sentia tratado, por exemplo, como uma minoria, que seria a ideia que nós teríamos, quando a gente pensa um cubano morando nos Estados Unidos, nós poderíamos ter. E o final do texto, ele conclui até com um certo efeito cômico, que ele diz o seguinte, que as poucas crianças que acabavam sendo, que sofriam bullying, por exemplo, essa expressão picked on, é você falar, é as pessoas que sofriam algum tipo de bullying mesmo. Era quem eles pegavam no pé, de maneira mais informal, mais cotidiana, que vocês me entendem. Ele fala que as pessoas, as crianças que sofriam isso, eram justamente as crianças que tinham freckles, quer dizer, as sardas no rosto, então as crianças branquinhas, e as crianças que tinham funny last names, sobrenomes engraçados. Aí olha o que era engraçado para ele. Dawson ou O'Neill. Dawson e O'Neill são sobrenomes comuns da língua inglesa, mas como ele estava acostumado a crescer em uma comunidade latina, com grande presença de cubanos, quais seriam os sobrenomes? Rodrigues, por exemplo, Gonçalves, por exemplo, Gonçalves, né, em espanhol. Então você observaria a presença de sobrenomes mais parecidos, por exemplo, com os nossos sobrenomes mesmo, em língua portuguesa, porque nós temos origem latina também. Então, olha que nesse caso, qual era a percepção, qual era o destaque que o autor deu a partir das vivências dele? Que o cenário que existia da comunidade cubana era um cenário de integração. Eles estavam tão concentrados em uma área que eles não se sentiam diferentes ou minoritários naquela região, ok? Pessoal, nós encerramos por aqui a correção dessa atividade. Bons estudos a todos e até a próxima. Bye, bye!